Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 5, O Grande Caminho. Medicamentos e ciência. Fragilidade da base científica. Os remédios são criados a partir de experimentos que, na realidade, não possuem uma base científica sólida. Parte-se da hipótese de que determinada substância, seja para uso oral ou injetável, poderá ser eficaz e, a partir disso, iniciam-se testes para verificar seus efeitos. Inicialmente, os experimentos são conduzidos em animais e, em seguida, aplicados em seres humanos, que acabam sendo utilizados como cobaias. No entanto, mesmo quando os resultados iniciais são positivos, seus efeitos costumam ser temporários. Se o medicamento experimental demonstra eficácia por um período de 1 a 6 meses, logo sua comercialização se inicia, sendo amplamente promovida em publicações médicas especializadas. Entretanto, após 1 ou 2 anos, muitos desses remédios começam a apresentar efeitos colaterais tão prejudiciais que acabam retirados do mercado. Isso ocorre porque os medicamentos interrompem o processo natural de purificação do organismo e, por essa razão, inevitavelmente produzem efeitos contrários aos esperados. Essa é uma certeza absoluta. À vista disso, poucos medicamentos permanecem no mercado por muitos anos. Ainda assim, esse fato não é percebido com clareza pelos médicos, embora evidencie que a descoberta de novos fármacos não se baseia em fundamentos científicos sólidos. Quando algumas medicações aparentam surtir os efeitos desejados, trata-se, na verdade, de mera questão de sorte. Ainda assim, a divulgação de novos medicamentos acontece como se fossem grandes descobertas científicas. Por isso, frequentemente surgem notícias anunciando a cura de doenças do fígado, do coração e de outras enfermidades. Contudo, esse entusiasmo inicial surge em razão de pequenos experimentos que, em pouco tempo, caem no esquecimento, dissipando-se como fumaça. É lamentável que esse ciclo se repita há tantos anos. Quando a medicina se depara com pequenos resultados positivos, logo acredita estar diante de grandes descobertas. A verdadeira vítima desse processo, porém, é o próprio ser humano e, por isso, essa situação não poderá perdurar por muito tempo. Propósito divino. O mais importante agora é compreender o motivo pelo qual Deus permitiu a criação de substâncias prejudiciais à saúde humana e por que essa verdade permaneceu oculta até hoje. Se é assim, por que o Criador não nos revelou isso antes? Por que ainda não nos permitiu conhecer a realidade? Justamente porque há um profundo significado nisso. O homem primitivo não adoecia. Era forte, vivia satisfeito e plenamente adaptado ao mundo de sua época. No entanto, Deus tinha um propósito maior: desenvolver a cultura materialista para que a partir dela se estabelecesse uma civilização fundamentada na verdade, na virtude e na beleza. Para isso era necessário enfraquecer o ser humano. O próprio desenvolvimento dos meios de transporte foi consequência desse enfraquecimento, pois se o homem continuasse a ter pernas fortes, poderia percorrer longas distâncias, atravessar montanhas e campos, sem precisar criar métodos artificiais para se locomover. Um cientista estrangeiro chegou a afirmar que o progresso da civilização e o surgimento de novas invenções se devem à preguiça inerente ao ser humano. E concordo plenamente com essa ideia. Para que a evolução material ocorresse, era necessário que o corpo humano se tornasse mais frágil, pois quanto mais enfraquecido, maior a busca por conforto e facilidades. Em contrapartida, esse processo também aguçou o senso de beleza do ser humano.
Portanto, Deus não tinha outro caminho senão enfraquecer o corpo humano. Para isso fez com que o homem passasse a ingerir venenos sem perceber. Se desde o princípio Deus tivesse deixado claro que os medicamentos são nocivos, ninguém os tomaria. Não obstante, ao permitir que fossem consumidos sob a crença de que seriam benéficos à saúde, o Criador acabou, de certa forma, enganando a humanidade. Isso poderia levar à interpretação equivocada de que Deus teria sido cruel, mas, na realidade, ele não tinha outra alternativa. O momento da inversão. O plano divino difere completamente da lógica humana. Para nós, 2 mais 2 são 4. 2 vezes 4, 8. Para Deus Criador, no entanto, 2 mais 2 podem ser 8 e 2 vezes 3 podem resultar em 9. Por isso, seu plano é tão misterioso. Contudo, esse foi o caminho que possibilitou o desenvolvimento da cultura humana. Todavia, caso essa evolução continue além dos limites já atingidos, o próprio progresso poderá se tornar prejudicial. Como exemplo, podemos citar a bomba atômica, que representa um avanço científico de caráter destrutivo. Assim, para impulsionar o desenvolvimento da cultura materialista, Deus enfraqueceu o organismo humano. Mas agora as circunstâncias mudaram. O Criador deseja restaurar nossa saúde e, por isso, ao contrário de antes, está nos revelando que os remédios são, na verdade, venenos. Esse é o trabalho primordial da doutrina messiânica. Foi por isso que expliquei inicialmente como o ser humano passou a consumir substâncias prejudiciais à sua própria saúde. Yakushi Nyorai e a criação dos medicamentos. Quem incentivou amplamente o uso de medicamentos foi Yakushi Nyorai. Naquela época, a ciência ainda não havia se desenvolvido e os homens já estavam enfraquecidos devido à ingestão de ervas, raízes e cascas de árvores. No entanto, Yakushi Nyorai era, na verdade, Bodhisattva Kannon, ou seja, o próprio Kannon, manifestado como Yakushi Nyorai, o que comprova que os remédios são uma criação de Deus. No entanto, Kannon agora nos ensina que os remédios são venenos. No passado, essa divindade chegou a ocultar a verdade dos homens, mas hoje revela sua real natureza. Em resumo, Kannon sempre se adapta à necessidade de evolução da humanidade. Assim, tentar compreender a profundidade do plano de Deus apenas com a inteligência humana é extremamente difícil. Boa noite a todos. Então, esse ensinamento precisa ler bastante, né, para a pessoa não ficar revoltada. Mas já tem um ditado que diz, né, Deus escreve certo por linhas tortas. Então, como fala aqui, para Deus, 2 mais 2 não são 4, são 8. Então, nossa, Deus é tão grandioso, a gente é uma coisinha, um cisquinho para Ele. Então, como que a gente vai poder ter conhecimento da grandiosidade de Deus e do plano dele para nós aqui na Terra, que é trazer o reino de Deus aqui na Terra. Então, tem coisas que parecem assim absurdo, né? Como uma pegadinha, né? Mas por isso que tem gente que não aceita as coisas novas, né? Porque já criou uma ideia que aquilo é o certo, né? É como o Messama fala, tem gente que tá frio, põe casaco. Aí se abre o sol, começa a esquentar, a pessoa não tira o casaco, continua com o casaco, sendo que já está calor. E vice-versa. Tem gente que está sem casaco, esfria e não põe o casaco. Então a gente tem que ser flexível e aceitar as coisas novas, né? Com certeza, de início, tem que ter uma dúvida, né? E ir buscar respostas, né? Mas a resposta não vem na hora que a gente quer. Porque a verdade
tem a ver com o nível que a gente se encontra. Então, se a gente está num nível daquela pirâmide muito no baixo, a nossa verdade é pequena, porque ela tem a ver com o que a gente enxerga. E quem está no início da montanha não tem uma visão muito ampla. Se você quer saber mais a verdade, você tem que subir mais na montanha, aí você enxerga um pouco mais. E o subir na montanha é ficarmos livres de impurezas no espírito. Que assim o nosso espírito fica mais leve e sobe nas camadas do mundo espiritual. Então, cada vez que a gente se aproximar mais do topo da montanha, no topo mesmo a gente não chega, mas vai chegar quase perto. A gente vai descobrir mais coisas. Mas, o princípio, para você entender das coisas de Deus que são grandiosas e misteriosas, você, em primeiro lugar, tem que aceitar, né? Então, quem lê a Bíblia, né, o Antigo e o Novo Testamento, se não aceita, não vai entender nunca. Quem lê o ensinamento de Meixo Sama, que é o novo evangelho, né, da era do dia, se não aceitar, não vai entender. Então, qualquer coisa que fale para você, se você não aceitar, mesmo que no momento você não entenda, nunca você vai entender, porque já parte do princípio que você não aceita, né? Aceitar não quer dizer concordar. Então, quando a gente está conversando com alguém, se alguém tem uma ideia e fala para a gente aceita a ideia daquela pessoa. Não quer dizer que você concorde. Você vai ficar pensando, né? Mas é uma outra pessoa, com um nível de verdade, às vezes abaixo do seu ou acima do seu. Mas a verdade de Deus, que é absoluta, porque Ele está acima do topo dessa pirâmide, essa verdade não dá para contestar. Por isso que eu falo, você aceita que é de Deus, essa verdade, é absoluta. Entender, vai com o tempo. Então, se cada vez que a gente lê ensinamento, a mácula que está envolvendo a nossa alma, que não deixa a nossa alma resplandecer em luz, a gente vai ter um entendimento menor. Então, vai lendo, vai dissipando essa nuvem, vai entendendo mais, lê de novo, vai saindo mais um pouco de nuvem, a gente vai entendendo mais, porque a alma é partícula divina. A gente já falou isso várias vezes aqui. É como... Deus é o sol, é luz, né? E dentro da gente, que é a alma, tem a alma, que é a partícula divina, como se fosse um pedaço desse sol. Assim como quando o sol material está no céu e uma nuvem fica na frente dele, quando é uma nuvem espessa, muito escura, os raios do sol não passam. Aí você pensa, nossa, escureceu. Não tem sol, mas tem sol. O sol está lá. Assim como a nossa partícula divina está aqui. E ela é pura. Ela é imagem e semelhança de Deus. Ela tem uma luz muito forte. Mas devido aos pecados que a gente comete na vida, as sujeiras que a gente coloca dentro do corpo, que suja também o sangue e o espírito, essa alma fica com essa nuvem em volta dela. E aí a luz da nossa alma não passa. Então a importância da gente ler o ensinamento de Meixo Sama, porque aqui tem a verdade de Deus, e aos poucos, cada vez que você lê, você entende um pouco mais. As pessoas não conseguem entender porque é tão simples. E o ser humano não entende coisa simples, ele gosta de coisa complicada. Então, se eu der uma receita simples, todo mundo fala, mas só isso? Aí quer colocar mais coisa, né? Não, é normal isso o ser humano fazer. Eu acho que se eu colocar mais um pouco disso, aí vai ficar melhor. O simples, pra gente, é complicado. Como tem um ditado que fala, menos é mais, o ser humano não dá certo, menos mais. Então, como ler ensinamento? Eu leio ensinamento, como que eu vou ter sabedoria?
Como que minha alma vai elevar só de ler? Experimenta. Experimenta pegar um ensinamento que você ainda não tem entendimento. Quer dizer, entendimento total a gente não tem. Tem ensinamento que a gente lê e fala, entendi. Entendi, dentro daquilo que você tem no nível. Mas tem ensinamento que você lê e fala, nossa, não entendi. Nossa, não concordo com isso. Aí já começa, não aceitou. Lê de novo. Lê mais uma vez. Lê mais uma vez. E lê sempre esse ensinamento. Você vai ver que vai ter trechos que você leu e você de repente fala, nossa, eu não lembro de ter lido essa parte do ensinamento. Por quê? Porque já abriu mais. Aquela nuvem que estava negra, ela já clareou um pouco, então já passou um pequeno raio de sol e vai, e assim vai. E assim você vai adquirindo sabedoria. E assim você tem mais discernimento para entender as coisas. Então, de verdade, o importante com as coisas de Deus é aceitar. É como quando acontece um milagre com a gente ou na vida de alguém que a gente conheça. Normalmente a pessoa não aceita aquilo como um milagre. Por que ela não aceita? Porque ela não entende como que isso aconteceu. Às vezes é até com ela. Ela sabe como teve há pouco tempo aquele caso daquele homem que só ele se salvou no acidente de avião. Tem gente que não... que milagre nada. Foi pura sorte, sei lá. Ele foi jogado fora do avião. Mas se você aceita como um milagre a sua vida, você vai enxergando coisas que antes você não enxerga. A sua maneira de olhar para a vida fica diferente. Porque você está aceitando as coisas de Deus. E você, além de aceitar, você já está começando a agradecer. Porque é importante também agradecer. Aceita e agradece. O entendimento é com o tempo. Não é na hora. Não é na hora. Às vezes até Deus dá as coisas pra gente, mostra pra gente através de enigma. Ele não dá as coisas muito direto, não. É mais ou menos assim. Quando ele quer que você venha pro lado dele, ele te mostra assim na real. Mas quando tu já está do lado dele, ele não te dá muitas coisas. Ele começa a te dar como enigma, como quebra-cabeça. Você vai ter que pegar um pouquinho ali, um pedacinho ali, vai juntando e aí você fala, entendi. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Parece que ele não trata mais a gente como bebê. No início, na caminhada da fé, você é tratado, Deus trata você assim como uma mãe trata um bebê. Pega no colo, dá tudo que o bebê pede, dá alimento, ampara quando vai cair, fica o tempo todo olhando, cuidando. Eu digo dentro de uma fé, de uma caminhada, né? Não estou falando de pessoas comuns que estão por aí, pessoas que já estão buscando uma espiritualidade, já está seguindo um caminho. Também não estou falando de religião só. A religião nada mais é do que uma maneira de você aprender as coisas que você não sabe do mundo espiritual. E uma igreja é o local onde você pode ajudar outras pessoas, né? Mas mesmo quem não frequenta, ou quem não tem uma religião, mas tem Deus dentro do coração e está buscando espiritualidade, evolução, é assim que acontece. Primeiro você é um bebê, ele te trata como um bebê. Mas com o passar do tempo, Deus vai começar a exigir de você. Você não é mais bebê. Se você continuar querendo ser bebê, vai ficar meio de canto. Porque a gente sabe que uma criança, quando chega na idade de 6 anos, 5 anos, começa a fazer pergunta. É quando ela está curiosa. Para que é isso? Para que serve aquilo? Não é? Assim que o ser humano começa a fazer com Deus, quando ele se aproxima dele. Por que Deus isso acontece? Por que está acontecendo isso? Aí ele vai dando as respostas. E ele dá normalmente respostas mais diretas. Mas com o passar do tempo, quando você virou adulto na fé,
ele vai te tratar como adulto. E como que a gente trata adulto? A gente dá as coisas na mão de adulto? A gente fica ali querendo segurar um adulto quando ele vai andar? Não. A gente dá comida na boca do adulto? Não. É assim. É assim que Deus trata a gente quando a gente já está adulto na fé. Só que tem gente que está há tanto tempo, mas quer ainda ser bebê. Fica toda hora pedindo para Deus. Deus, eu quero isso. Deus, faz isso. Deus, cuida da minha família. Deus, olha, cuida de mim, olha. E não cuida de ninguém, porque na verdade bebê não consegue cuidar de outra pessoa. E tem gente que é assim, é um bebê na fé, não cuida de ninguém, não ajuda ninguém. Aí essa pessoa vai ficando de cantinho, porque ela só quer pedir, e às vezes nem agradece, porque também o bebê que não fala, nem sabe falar obrigado para a mãe. Com o tempo, quando ele vai crescendo, a mãe ensina. Então a importância da gente evoluir na espiritualidade, entender essas coisas. E através do ensinamento, na leitura do ensinamento, você começa a ter esse entendimento e amadurecendo na fé. Temos que ser maduros na fé, claro, sempre contando com Deus, agarrado em Deus, entendendo que não temos forças para lidar com as coisas ruins que existem na vida, mas também querendo ser útil para Deus, servir para Ele, né? Ser adulto com Ele. Deus, estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Onde eu posso ser útil? Dessa maneira, assim vai multiplicar muito, né? Para Deus vai multiplicar. Por isso que fala que o reino de Deus já existe no céu, mas Deus quer trazer aqui na terra. Mas quem vai construir esse reino? É a gente mesmo. Por isso que o plano dele é assim, né? Dessa maneira. O homem vai indo, né? Ele criou o homem e a evolução é parte da gente. Por isso, quando ele vê que o homem tem até uma brincadeira, tem um pastor que é muito engraçado, e ele falando, eu não sei se essa piada dele, que o Adão estava feliz lá no paraíso, né? Dando nome para os bichos, né? E de repente Deus olhou e falou, Adão, você está muito feliz, está muito quietinho, né? Paradinho, né? Eu vou te arrumar um problema, eu vou fazer tu dormir, eu vou te arrumar um problema. Aí foi quando ele criou a mulher. Isso é brincadeira, né? Mas na verdade Deus às vezes dá umas cutucadas para a gente andar, né? Para evoluir. Mas a evolução tem a ver com a gente, a nossa busca, né? Mas ele às vezes ele dá um empurrãozinho, como quem diz, vai, agora vai sozinho. Se precisar eu estou aqui, mas tem que andar. Bom, gente, muito obrigada, boa noite.